Boa noite, meus amigos, amigos do Cefa, pessoas que vão nos ouvir em horário diferente deste ao vivo, nosso abraço carinhoso e as nossas reflexões em torno do Evangelho. Hoje nós escolhemos o tema A Caridade Desconhecida. E eu fiquei daqui imaginando como que a caridade pode ser desconhecida. Se nós fazemos a caridade, as pessoas tomam conhecimento da caridade. E o Evangelho está repleto de exemplos de caridade conhecida, evidenciada, caridade observada, ações feitas em torno da caridade que foram registradas. Como será uma caridade desconhecida? Ela precisa de quê para ser desconhecida? Ela é desconhecida de quem? Então, nós temos que perguntar, é desconhecida de quem? De nós? É desconhecida do outro? Das pessoas com quem nós convivemos? O Evangelho, então, traz repleto lá a caridade conhecida, que a gente estuda em 2 capítulos. Um é o capítulo 11º, amar ao próximo como a si mesmo. Aqui ele vai falar da parábola fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ele vai falar do egoísmo, ele vai falar da fé e da caridade. E mais especificamente, o capítulo 15, que é fora da caridade, não há salvação. Então, o assunto assume tanta importância e os exemplos são tão vivos que eles ficaram para nós como referência de caridade. O óbolo da viúva é um exemplo de caridade. A caridade para com os criminosos, a fé e a caridade, o bom samaritano. E assim nós vamos vasculhando o Evangelho e achando aqui no Evangelho essas leituras, esses exemplos que enriquecem o nosso coração, gratifica a nossa alma e ainda nos impulsiona à prática da caridade real, da caridade sublime, da caridade bendita, benigna, benevolente. Paulo de Tarso, ele achou de tanta importância deixar uma carta para os coríntios que ele escreveu um poema sobre a caridade. E ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, branda, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal,
Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, veja o chamado de Paulo para a nossa tomada de consciência. Ele disse, olha, nós podemos usar a tribuna, nós podemos usar o repertório, a retórica, falarmos muito, usar a linguagem dos homens da melhor forma empregada. E mesmo usar a linguagem dos anjos. Mas se o nosso coração, ou em nosso coração, não tiver caridade, esse coração, esta região do cardíaco, né, soaria como bronze. O que o bronze? Qual é o som do bronze? É um som bravo, forte, mas aquele som meio abafado. E um símbolo que se retine. O bronze, dependendo do objeto que nós vamos bater, ele tem um agudo, como sinos. Batem os sinos de bronze e eles convidam a cidade para irem para a missa ou para outro culto nas igrejas. E ele diz, olha, se eu tivesse, mesmo que a gente tenha o dom da profecia, ou seja, uma mediunidade, o dom de conversarmos, de nos aproximarmos, de vermos, de ouvirmos, de sentirmos os espíritos e de profetizarmos as coisas. Mesmo que a gente penetrasse todos esses mistérios, explicasse esses mistérios de falarmos com os desencarnados, com esse dom da profecia, mesmo que a gente tivesse aquela ciência, aquela consciência, aquela revelação de todas as coisas, mas só é possível quando a gente tem fé, quando a gente diz para a montanha, transporta-te daqui para ali. Até o ponto que essas montanhas se transportassem com o poder do nosso psiquismo, com o poder da nossa mente. Mas se a gente não tem caridade, o Paulo diz, nada sou. Então nós podemos fazer milagres, nós podemos fazer grandes feitos, grandes realizações mediúnicas. Mas se esses fatos, estas ações, esse agir, não for permeado pela caridade, nada seremos. E ele ainda diz, olha, um rico, ele pode pegar os seus bens e distribuir todos os seus bens para os pobres. Ele pode submeter o seu corpo vamos dizer assim, as punições da vida. Ele pode deixar o seu corpo queimar-se, mas se ele não tiver caridade, tá? De nada serviria. Então, não serve os altos flagelos. De que serve o alto flagelo? Não serve. Se não temos caridade. De que serve pegar os bens e mandar distribuir
sem um sorriso para quem está recebendo, para quem é beneficiado, sem um aperto de mão, sem um olhar, como diz a Edna, sem um abraço fraterno, sem um acolhimento. Só mandar distribuir os bens, isso não é a caridade. Não é isso que se registra como sendo esse trabalho beneficente, esse trabalho de doação de dentro para fora. Por quê? Aí Paulo vem categorizando a caridade. Olha, a caridade exige de nós a paciência, a brandura, ela não é invejosa, ela é benfazeja, então exige o bem. Ela não é precipitada, ela não é feita por impulso. Ela não é temerária. Ela não olha interesses vazios e inúteis. Ela não se enche de orgulho por tê-la praticado. Ela não desdenha daquele que vai receber o auxílio. Ela não azeda. Ela não perde a paciência com o necessitado, com o assistido, mas ela se rejubila. Ela se enche de otimismo, né? Então, ela se enche de bondade para com a injustiça. Ela se enche da verdade, daquela verdade que nos esclarece, daquela verdade que é um discernimento. E a caridade verdadeira é aquela que sabe suportar. Então, vamos guardar essa expressão. É aquela que sabe suportar, é aquela que espera, é aquela que tudo sofre. E aí, para ilustrar a nossa fala, a nossa reflexão de hoje, Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, traz para nós uma história dos apóstolos que estavam ali reunidos com o Cristo. E ele se reunia, e a gente sabe que os apóstolos ficavam entusiasmados, eles se enchiam de alegria, falavam com entusiasmo, falavam atropelando uns aos outros. E qual era o tema daquela noite? Sobre a prática do bem. Como praticar o bem com a viva colaboração. Aí todos ali utilizavam do verbo, cada um expunha sua ideia, cada um opinava. Então a gente via alegria geral entre os discípulos. Só que um deles, olhando para os seus colegas e olhando para Jesus, que estava sentado ao lado, um deles disse assim: como expressar a compaixão sem dinheiro? Isto é, como é que a gente faz a caridade sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem os recursos monetários? E eles começaram a desenvolver outras interrogativas e passaram a listar grandes nomes da fortuna material. Então, eles invocavam aqueles homens que eram muito bem financeiramente, economicamente. E eles disseram uns para os outros e admitiam que só podia fazer a caridade aqueles poderosos da terra. Eles, sim, se encontravam à altura de exercer a piedade. Aí Jesus, olhando para os apóstolos, e esta conversa que se estendia
essa conversa que se desdobrava acalorada, ele resolveu dar uma opinião, bondosamente. E ele diz assim, aí ele conta uma história. Um sincero devoto da lei, ele foi exortado pelos céus, por determinação do céu, ao exercício da beneficência. Então, ele foi convidado a exercer a caridade. Entretanto, esse devoto era muito pobre, uma pobreza extrema, e ele não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para socorrer os semelhantes. Em verdade, este servo sincero, esse devoto sincero, dava de si mesmo o que ele tinha de dentro do seu coração, quanto possível, ele doava de si. O devoto doava boas palavras, ele doava gestos pessoais de conforto, de estímulo para aqueles que se achavam em sofrimento, em dificuldade. Porém, esse devoto tinha um coração magoado pela impossibilidade de distribuir uma blusa de frio, um copo de leite, um prato de sopa, um pão para os andrajosos e os famintos que estavam à margem da estrada. Ele, esse devoto, era rodeado de filhinhos pequenos, era escravo do lar. Como ele tinha muitos filhos, o lar lhe absorvia todo o suor, todo o salário que ele recebia. Mas ele ficava sentido, porque ele não podia fazer, na verdade, com o esforço que ele queria, essa caridade material, que nós chamamos de caridade pública. Tá? Ele não podia fazer esse tipo de material, de caridade. Mas uma coisa, esse devoto podia perfeitamente fazer. Ele podia guerrear contra o mal. Ele podia impedir a marcha do mal nas circunstâncias em que ele se era defrontado, nos momentos em que ele era defrontado com a guerra do mal. E foi assim que esse devoto passou a extinguir com interesse, com muita atenção, com carinho, os seus pensamentos inferiores, os pensamentos conturbados que lhe eram sugeridos. Quando esse devoto estava em contato com pessoas maledicentes, ele se retraía cortesmente, respondendo lá alguma coisa indiretamente, e recordava que aquela vítima ausente tinha alguma virtude. Se alguém diante dele tinha um ataque de cólera, ele considerava, olhava para aquele irmão e considerava a ira, a cólera, como uma doença. E ele tratava aquele ofensor com uma habitual fraternidade. A calúnia não encontrava acesso em sua alma. Por quê? Porque quando ele ouvia palavras de calúnia, de denúncia, ele fazia questão de esquecer. Então, ele não dava cumprimento, ele não dava prosseguimento à calúnia e ele guardava silêncio.
Quando ele percebia que ameaças, ele reparava que ameaças estava próxima, envolvendo a tranquilidade de alguém, o que ele fazia, esse devoto? Desfazia as nuvens da incompreensão. Desfazia aquela tempestade que iria cair sobre a pessoa. Muitas vezes, ele ouvia sentenças condenatórias de julgamento para com seus colegas de trabalho, para com seus vizinhos, e ele espontaneamente, tudo que estava ao seu alcance, ele mobilizava as possibilidades de diluir aquelas sentenças condenatórias. Então, esse devoto, ele tinha um zelo, ele tinha um cuidado contra a guerra do mal, contra a extensão do mal. Ele chegava mesmo a retirar-se dos locais quando as pedras dos detritos eram atiradas nas vias públicas. Ele saía catando as pedras para que não oferecessem perigo para os transeuntes. Muito bem. Essas foram as diretrizes que este devoto adotou para si. E ele chegou, como todos nós chegaremos, ao final da jornada humana. E incapaz de atender aquela beneficência que nós mencionamos lá atrás, essa caridade que o mundo conhece, ele chega ao fim da jornada com o coração entristecido. Jamais esse devoto do Cristo pudera estender a tigela de sopa, ofertar a pele de carneiro, ofertar o cobertor, a blusa de frio, o colchão aos irmãos necessitados. E foi nessa posição de coração dolorido, preocupado, que ele chegou ao mundo espiritual. A morte buscou o devoto. E lá no mundo espiritual, abre aspas, diante do tribunal divino, aquele servidor humilde compareceu diante do tribunal, desalentado, receoso, envergonhado. Por quê? Ele temia o julgamento das autoridades celestes. Quando ele estava lá, diante do tribunal dos espíritos benfeitores, ele percebe que de improviso trouxeram um diadema brilhante, aureolado de luz, e colocaram em sua cabeça. E por que esse devoto perguntasse em lágrimas qual a razão deste prêmio inesperado? Aí o tribunal divino informou de que aquilo era uma sublime recompensa para ele, e que se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal. Ele se fizera um empreiteiro destemido, valoroso, constante para diminuir o mal, onde ele estivesse. Aí Jesus encerra a história. Olha para os apóstolos
esperando alguma reação. E no seu magnetismo de serenidade, de calma, Jesus conclui em tom amigo a história exemplar que ele traz para ilustrar a temática da noite. Então, Jesus disse assim para os apóstolos: distribuamos o pão, distribuamos a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensificaremos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico, sereno, perseverante contra o mal. Combate metódico contra o mal. Esse é um esforço diário. E convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Essa é a história de Né Lúcio. Mas o que nós vamos retirar dessa história para nós, para o nosso dia a dia? Que lição que fica para nós? Será que nós podemos fazer, em parte, ter essas diretrizes, adotar para nós essas diretrizes nos setores da nossa existência, daquelas que nós nem pensamos que pode acontecer e acontece, daquelas ações, daquelas situações que nós defrontamos e que exige de nós, como diz Paulo aqui, sobre a caridade. O silêncio. A caridade não é vaidosa. Não sai da vossa mão esquerda o que fez a direita. O que Paulo nos convidou quando nós fizemos a leitura? O que ele falou para a gente? Né? Kardec já deu a máxima. Fora da caridade não há salvação. Não, não há mesmo. Nós podemos ter fé, nós podemos orar, mas se não tiver, nós podemos ter esperança, mas se não tivermos caridade, há um vazio dentro de nós. Então, a moral dos ensinos de Jesus, a moral dessa história, qual é a moral? Ela se resume na caridade e na humildade. Ela se resume no crescimento do indivíduo. Esse devoto estava trabalhando para o seu crescimento. Ele estava trabalhando para eliminar as ervas daninhas que insistem em permanecer dentro de nós. A caridade não combina sem humildade. Por isso, é o recomendar de Jesus. E a gente vê que o devoto aqui era uma pessoa pobre, trabalhador, um pai de família, mas quando ele se viu impossibilitado de auxiliar fazer a caridade oficial, a caridade política, a caridade material, ele disse, olhou para ele e disse, o que eu posso ofertar? O que eu posso fazer pelo outro? Não é verdade? Então, Paulo está dizendo para nós que a caridade é isso, é paciente. O devoto foi paciente.
A caridade é branda, e o devoto foi brando. Ela é benfazeja, ela não é invejosa, ela não é precipitada. O que nós estamos fazendo? Adiantava ele distribuir parte do seu salário para os necessitados da estrada lá, os companheiros do caminho, à margem da estrada, os famintos, mas se ele não tinha o coração bom, e ainda ia deixar faltar em casa? Mas ele deu de si. Ele fez algo que ele podia ofertar. Ele fez algo que as suas mãos não podiam realizar de maneira operacional. Mas ele podia realizar com o coração. Ele podia realizar com o sentimento. Então, o que nós devemos considerar nesta história? Considerar o modo como a caridade é feita. Como é realizada? De que forma que nós realizamos a caridade? Na Revista Espírita, agosto de 1858, perguntaram para Vicente de Paulo: não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo como ela é feita? Aí Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade, respondeu: pode considerar o modo como ela é feita. Sobretudo, na maneira de fazer a caridade é que está o seu maior mérito. A bondade é sempre indício de uma bela alma. Então, o que nós enxergamos nesse devoto? Uma alma singela, uma alma esforçada, uma alma simples, uma alma que soube comandar a vontade, a sua vontade de ser um homem de bem. Ele soube comandar. Uma alma que procurou a edificação de si mesmo. Uma disposição de servir com Jesus. Aí a gente pode enxergar isso nesse devoto. Ele, então, com o tempo, ele adquiriu esta construção edificadora de si próprio. Porque ele aprendeu a fazer a caridade cristã. Porque a caridade cristã é aquela que compreende doçura, benevolência, indulgência para com as fraquezas dos outros. Vamos trazer isso para a casa espírita. O quanto nos irrita e o quanto nós somos descaridosos uns com os outros na nossa convivência. Nós não temos doçura, nós esquecemos a benevolência e desprezamos a indulgência. Porque ao exercer a caridade, a gente não pode esquecer a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar a caridade. Não podemos esquecer no estudo da caridade. A esmola maior que dinheiro não consegue realizar. Então, esmola nós podemos adquirir. Levar o litro de leite, o leite em pó, o enxoval do bebê, isso não é difícil para a casa espírita e nem para nós, os trabalhadores e os adeptos da doutrina espírita. Mas a caridade,
Ela tem que ser essencial. Qual é a caridade essencial? É essa que a gente tem que descobrir. Não é só aquela que dá o pão ao faminto, a água ao sedento. Ela tem valor? Tem o seu valor. Tá? É aquela que dá remédio ao enfermo? Sim, tem o seu valor. Mas aquela que dá luz ao ignorante? Já estamos melhorando. Aquela que colabora para a edificação, o crescimento do indivíduo. Aí nós estamos entendendo o que é a caridade essencial. É aquela que ajuda o indivíduo a soerguer-se. Tanto se beneficia o atendido, como se beneficia aquele que está fazendo a caridade. Então, a voz compassiva, a voz fraternal, que ilumina os corações, que ilumina as consciências, ela tem que ser irmã das mãos que alimentam o corpo. Nós não podemos apenas, né, trazer a luz da fonte divina, a luz que tira o ignorante das trevas, se o seu estômago está vazio. Mas nós precisamos associar a voz fraternal, branda, a voz benfazeja, que não é temerária, que não é precipitada, que não é desdenhosa. Aquela atitude de alimentar o estômago vazio. Podemos ofertar a medicação? Podemos. Mas podemos também ofertar ensinamentos que constituem a caridade generosa. Podemos estabelecer um programa para nós, pessoalmente. Quando cada um de nós estabelecemos um programa do bem, nós ajuntamos as forças e fazemos um feixe. E todos nós fazemos aquela corrente positiva de fazermos a caridade. Temos dificuldade de manifestarmos a caridade. Porque a caridade ela é nascida da sincera disposição de servir. E foi isso que o devoto fez. Ele deixou nascer de dentro para fora a disposição de servir. Ele soube disseminar a paz, a concórdia, a alegria, a gratidão, a esperança. Ele fez intercessões benditas através do silêncio. Quando se recolheu cortesmente para não dar prolongamento às conversas fúteis e vazias, ele fez isto. Então, a caridade, ela pode se manifestar nos variados setores da nossa intimidade, da nossa vida, nas mãos que oferta o copo de leite e o pedaço de pão, nas mãos que colocam para dentro da casa, da nossa casa de oração, aquele que está lá fora. Mas o que a gente não pode esquecer é que a caridade essencial é a redenção de nós mesmos, como foi do devoto. Aquela caridade que não nos redime, que não nos leva a refletir, aquela caridade que não nos coloca para pensarmos antes de falarmos,
para pensarmos antes de agirmos, segundo os ensinamentos do Mestre, correspondente ao Evangelho, esta caridade é uma esmola. E a esmola não depende de atitude cristã. É a caridade de vivermos essencialmente com o Cristo e para o Cristo, para que ele viva em nós, como diz o Paulo. Esse é um aprendizado lento. É um aprendizado que vai exigir de nós um sacrifício enorme. A gente, para levar a efeito estes aprendizados, para externarmos essa caridade essencial, para alcançarmos as intercessões benevolentes, luminosas, valiosas em nosso benefício, então nós temos que espalhar a obra do bem, que não é a obra de pedra, que não só é a obra material, mas aquela que está internamente edificada, construída dentro da gente, dando testemunho da nossa fé, para não ficarmos vazios, desolados, na condição de mendigos da luz. Olha, passamos para a vida de lá, fiz tanta caridade e agora, no mundo espiritual, sou mendigo da luz. Porque não fizemos a caridade essencial e nem a caridade desconhecida. Então, a caridade desconhecida é esta. É sempre uma bênção maior. Sempre. Para quem realiza e que liga benfeitor ao necessitado. Liga através das emoções. Liga através do sentimento. Liga através da ternura, da empatia, de nos colocarmos no seu lugar. Mas o que eu depreendo de tudo isso? Até nos parece que nós estamos na fase primária dessa excelente virtude. Não é verdade? Mas já é um treinamento, é uma conquista. O essencial é estabelecermos um programa de bem, de edificação interior, para modificarmos a forma de fazer a caridade. Vamos repartir o tecido, o agasalho, com aquele que está desnudo. No entanto, se a gente não ofertar afabilidade, compreensão, paciência, isso não passará de filantropia. E a filantropia, as grandes empresas fazem. Mandam despejar lá na favela um caminhão de gêneros alimentícios. Não estou falando mal. Graças a Deus que tem pessoas desapegadas que fazem isso. Mas Emmanuel diz assim, Joana de Ângeles, ela diz assim: oferte o pão ao esfaimado, mas entregue-lhe também as palavras da bondade. Ouça, pare para ouvir, que são as palavras da caridade. Eu li uma frase até de um grande empresário. Eu falei, que coisa linda que ele disse. Ele disse assim: a caridade que se faz apenas por meio da esmola é um meio de conservar a miséria.
A caridade que se faz apenas por meio da esmola é um meio de conservar a miséria. Sabe aquela que toda semana leva a sopa lá na casa do fulano? Que há anos essa pessoa pega a sopa, mas ela não tem uma disponibilidade, nós também, de fazermos um culto ou uma oração. Vamos fazer uma oração dentro da sua crença, dentro da sua fé. Não tem disponibilidade de ouvir, não tem disponibilidade de olhar. Então, a esmola é fácil. Esta qualquer um pode fazer. Nós encerramos para deixar bem claro que a caridade é algo muito maior do que o ato de doar, de dar. É muito maior. Eu vou dar a sacola, eu vou ofertar os 5 quilos de arroz. Para que seja caridade, conforme Jesus falou aos seus discípulos, é necessário que o amor se faça presente. Se não tiver amor, como diz Paulo, eu nada serei. Por quê? Porque a caridade, ela tem que preencher os espaços abertos, tá? Da miséria socioeconômica. Aquele espaço aberto da miséria socioeconômica só é preenchido com a verdadeira caridade. Caridade real, caridade essencial, caridade cristã. Então, encerramos a nossa fala. O nosso companheiro nos diz que era até 9 horas, faltam só alguns minutinhos. A caridade moral é esse desafio para todos nós, para toda hora, dentro do lar, na rua, no trabalho, tá? E aquela caridade em relação a ti mesmo, em relação a nós mesmos. Essa a gente nem pensa, porque a gente acha que não merece. É Joana que fala isso. Faça caridade em relação a ti mesmo. O auto-perdão, perdoa-te. Tá? A autocompreensão, o autoconhecimento, através dessas ações de amor. Eis a nossa meta, né? É a meta que todos nós devemos prosseguir. Eu quero agradecer esse carinho de vocês me convidarem, as palavras, os olhares, as vibrações que vocês emitiram daí para me sustentar, que vocês possam se sentirem abraçados espiritualmente, amorosamente, tá? Um abraço muito carinhoso para com todos vocês, os trabalhadores do SEP. Muito obrigada.